quando eu coloquei Stack não é que ele colocou em cima do outro não, ele colocou no mesmo gráfico e separou por cores. Inclusive, a gente consegue visualizar a interação entre eles. Por exemplo, essa bolinha branca aqui significa que também essa bolinha preta, né, esses 2, 3, 4, 5 quadradinho vermelho aqui, tanto tem nos dados 1 como tem nos dados 2. Eu consigo ver a interação entre os dados. Isso é muito legal. Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Vamos aqui continuar a nossa discussão, né? O nosso treinamento, alinhamento de conhecimento, né? O que quer que seja, com relação ao Minitab. A gente viu aqui, né, anteriormente o Minitab na prática, como ele funciona. Eu dei um overview para vocês da funcionalidade do Minitab. Ah, gente, só um detalhe, tá? Porque está um pouco barulhento aqui, eu estou usando esse headset para ver se reduz, tá bom? Legal. E aí agora, o que que a gente vai fazer, pessoal? A gente, né, isso aqui é o material do Black Belt, tá? E no caso do sequenciamento aqui, a gente vai ver o uso do Minitab quando a gente for utilizar ferramentas, tanto da qualidade como as ferramentas em geral, tá certo? Não é nem ferramentas da qualidade, eles chamam ferramentas clássicas da qualidade. Então a gente vai ver aqui uma série de ferramentas e aí a gente vai fazer exercício um por um, tudo bem? Então, o que é que nós temos aqui, gente? Dentro das 7 ferramentas clássicas da qualidade, nós vamos utilizar o Minitab no gráfico de dispersão, o de Pareto, cartas de controle, histograma, e é isso. Não tem sentido, porque fluxograma a gente não usa Minitab para isso. Geralmente eu uso o Visio, que é um software bem específico para gerenciamento de processos. Espinha de peixe pode ser usado no Minitab, mas eu particularmente não gosto. A aparência dele não é muito bonita e dá muito trabalho para fazer, então eu prefiro fazer por fora. E folha de verificação é uma tabela que você tem que criar. Não tem nenhum sentido você usar o Minitab, tá bom? Essas são as ferramentas clássicas da qualidade. Aqui nós vamos falar também de outras ferramentas disponíveis no Minitab. Então a gente vai abordar cada uma delas ou quase todas, eu vou avaliar ainda, para poder você aprender de uma vez por todas a fazer qualquer gráfico, né, qualquer gráfico dentro do Minitab, tá bom? Beleza, gente. Então deixa eu sair da apresentação aqui e abrir aqui agora o Minitab, certo? Essa pasta aqui, gente, esse aqui é um projeto em que eu coloquei o nome BB Ferramentas Gráficas. Você vai ter acesso a esses arquivos. Notem que eu tenho várias pastas aqui, ó, já para a gente fazer exercício um a um, tá bom? E esse é o plano que a gente vai começar a fazer agora. Combinado? Legal? Show de bola. Então, voltando de novo para a apresentação, a gente vai começar pelo dotplot, tá certo? Então, que ferramenta é essa, gente? O dotplot nada mais é do que um histograma. Ele é igual, ele tem a mesma ideia do histograma, mas você consegue visualizar item a item através dos dots, através desses pontinhos. Então, pessoal, eu avalio tanto a distribuição dos dados, a média que ele está, aproximadamente, certo? E como está a participação de cada item dentro do gráfico. É por isso que a gente usa o dotplot. Então, lendo aqui, pessoal, usa um gráfico de pontos para avaliar a distribuição e a tendência central dos seus dados. Assim como o histograma, o gráfico de pontos é dividido em intervalos, que é chamado de bins. No entanto, ele pode ser mais útil do que o histograma quando você tem uma quantidade pequena de dados. Isso é verdade, gente.
Quando a gente for ver o histograma, a gente só vê as barras, então a gente não consegue visualizar muito bem. Você tem que parar e observar para ver se tem para entender quantos itens tem em cada barra. Aqui já é automático, então ele é muito mais prático, tá? Então o que que a gente tem que fazer? A gente tem que ir no Minitab, gráfico, gráfico de pontos, ou então em inglês, o dot plot. Aqui embaixo vai estar sempre o nome do arquivo para você acompanhar, tudo bem? Então vamos lá, gente. A gente está aqui no dot plot, está aqui, dot plot. E aí, gente, vamos brincar um pouco agora com esses dados. Eu coloquei aqui, pessoal, duas colunas, dados 1, dados 2, não interessa o que quer que seja. E também eu já vou começar a colocar aqui uma coluna adicional, sempre relacionado a algo atributivo. Uma coisa que é A vira B, uma coisa que é de manhã vira noite, turnos, linhas, sempre algo que eu possa separar no meio ou em 2, 3 partes. Por que que eu faço isso? Porque é muito comum, às vezes, a gente dividir em subgrupos e aí fazer análise separada. Vocês vão entender quando eu começar a fazer o exemplo aqui. Então, vamos brincar um pouco com o dot plot? Vamos lá? Se a gente for aqui em graph, dot plot, note que tem várias opções aqui do dot plot, tá? Basicamente, gente, o que é importante você entender aqui? Isso se aplica inclusive para outras ferramentas gráficas. Nós temos aqui apenas um y, que é apenas uma saída, essa parte de cima. E quando isso, em outras palavras, sabe o que quer dizer, gente? Quando eu tenho apenas dados de uma coluna. Um y, uma coluna. Lembra que eu falei que o Minitab analisa por coluna? Então, isso é importante você compreender. E aqui, quando eu tenho múltiplos y, indiretamente ele está dizendo que eu tenho mais de uma coluna, certo? Vamos fazer alguns exercícios aqui. Por exemplo, um simples aqui, tá? Dou 2 cliques. Ele simplesmente vai me pedir para colocar o dado. Vou colocar o dado 1 e ok. Isso aqui se resolve rapidinho. Pronto. Aqui eu tenho os dados, eu tenho toda a distribuição, a variação dos dados, que varia aproximadamente de 7.2 até 12.6, certo? E aí eu já consigo facilmente, né, visualizar. Se eu, por acaso, colocar o outro também junto, gente. A ideia aqui, pessoal, é ser curioso, tá? Por exemplo, faz muito tempo que eu não uso o dot plot, então eu não vou aqui de primeira acertar tudo que eu estou fazendo, mas eu quero que você, junto comigo, tente a fazer, né? A ser curioso, a mexer, porque essa é a única maneira de aprender. Tudo bem? Então vamos colocar junto aqui. O que é que acontece? Ele apareceu 2 ao mesmo tempo. Então, assim, não houve mudança nenhuma, apenas ficou mais prático para mim. Legal. Vamos fazer de novo agora e vamos tentar agora fazer algo diferente. Gráfico, dot plot. Cadê o dot plot? Me perdi. Eu vou agora colocar grupos, porque lembra que eu posso dividir em grupos, que é justamente o objetivo dessa coluna aqui C3? Então vamos lá. Divido aqui em grupo. Deixa eu deletar aqui um exercício que eu tinha feito antes. A gente vai colocar dados aqui, só que esses dados eu quero que ele se divida em estágio A e B. Então, eu clico aqui embaixo, inclusive ele está pedindo para você colocar aqui em categorias, coloco o estágio e OK. O que foi que ele fez aqui, gente? Nesse exemplo, nós temos 4 estágios, A, B, C, D. Então, ele separou um a um e colocou ele separadamente, tá certo? Beleza? Tudo bem. Vamos pegar outro tipo agora. Graph, nós temos graph.plot. Aqui eu posso, ao invés de separar eles, eu posso colocar os grupos empilhados. Vamos ver como isso funciona?
Vamos lá, gente. Dados, e aqui já está o estágio. Aqui, vamos dar um OK. Olha que legal aqui, ó, gente, já ficou bem diferente, né. É o mesmo histograma do primeiro, só que agora ele colocou diferentes cores por estágio, tá certo? Ok, acabou por aí? Não, vamos lá, gente. Vamos começar de novo. Nós já fizemos esses 3 aqui de cima, vamos agora colocar mais de um Y, ou seja, vamos utilizar mais de uma coluna. Vamos lá. Eu vou colocar dados 1 e 2 aqui e dou um OK. O que foi que ele fez? Ele não separou em 2 gráficos, ele deixou no mesmo gráfico e ele fez os dados 1 e colocou aqui, e o dados 2 colocou aqui embaixo. Então, você consegue visualizar e comparar um dado 1 com o dado 2. Imagina que você mudou o setup de uma máquina e o dados 1 estava com a média de 9, 9,5, 10, e você reduziu essa média para 5, 6. Então você consegue visualizar essa diferença, tá certo? O que mais a gente tem aqui, gente? Vamos lá, vamos brincar. Dot plot. Aqui, eu posso colocar nas 2 colunas que eu estou trabalhando, dados 1 e dados 2, eu posso estaquear, eu posso empilhar eles. Vamos ver? Coloca dados 1, dados 2. Ok. Tem um bugzinho que se resolve. Ou seja, o que é que ele fez aqui, gente? Ele pegou e ele não quando eu coloquei stack não é que ele colocou em cima do outro não, ele colocou no mesmo gráfico e separou por cores. Inclusive, a gente consegue visualizar a interação entre eles. Por exemplo, essa bolinha branca aqui significa que também essa bolinha preta, né, esses 1, 2, 3, 4, 5 quadradinho vermelho aqui, tanto tem nos dados 1 como tem nos dados 2. Eu consigo ver a interação entre os dados. Isso é muito legal. Tá bom, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal aqui. Aqui vem a parte de subgrupo. Vamos brincar com isso aqui? Vamos pegar esse daqui, vai, stack grupos. Ou seja, eu coloquei os 2 dados, dados 1 e dados 2 e o estágio. Aqui, gente, vamos ver como ele funciona, tá? Vamos dar um OK. Ah, exatamente, ele colocou os 2 ao mesmo tempo, dados 1 e dados 2, só que ele separou aqui por estágio. Então, pessoal, qual é o que eu vou utilizar desse monte de opção dotplot? Depende. Depende, porque depende do que você está tentando buscar. Você quer saber interação entre os 2? Você usa aqueles combinados. Você quer apenas comparar dados 1 com dado 2? Você pode usar aqui ou separado. Então, é opcional para você, tá certo? E como é que você vai saber disso, gente? Fazendo, criando, testando. É assim que funciona. Outra coisa também aqui, gente, deixa eu pegar aqui um gráfico qualquer do dotplot, certo? Vou pegar esse daqui. A gente tem feito isso aqui, mas olha, tem um monte de outras informações aqui. Esse aqui eu não uso muito, tá? Essa parte de você mudar a escala. Mas labels é você colocar o título, por exemplo, o título que você quer, tá? Data view, aqui não uso também, gente. Múltiplo gráficos é você querer que ele fique separado ou não, a formatação que ele fica, entendeu? Se a escala tem que ser a mesma. Ou seja, são uma série de detalhes que você pode ir mexendo aqui, tá? Aqui eu não uso muito também. E aí você acaba mexendo bastante no aplicativo, certo? E altera o que você quiser, tá bom? Qual é a jogada aqui, pessoal? Eu não vou ficar mexendo caixinha por caixinha junto com você aqui, porque não agrega muito valor. Eu vou ficar muito na tentativa e erro também. O que eu lembrar, eu vou passar para vocês.
Mas o que é que vocês têm que fazer daqui para frente? Vocês têm que abrir o Minitab e mexer bastante, fazer testes. Sigam um pouco a minha orientação, coloque sempre por colunas. Quando você quiser sobre grupo, você coloca uma terceira coluna ou quarta, certo? E aí você vai brincando e vai se familiarizando. É assim que funciona, gente, tá bom? E esse tipo de lógica funciona para qualquer Minitab, tá bom? Beleza, pessoal? Então é isso. A gente vai fazer mais exercícios diferentes, né? Esse é apenas um primeiro. Muito obrigado e até a próxima.